A paz do Senhor Jesus seja com todos, graças a Deus. Sou o irmão Aloísio, passando nessa oportunidade para gravar mais um vídeo, falando das coisas do meu Pai, falando das coisas de Deus. E nessa oportunidade, quero falar sobre a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Mas antes eu quero ler um versículo da Palavra de Deus, que está no livro do profeta Oséias, o capítulo 6, e a parte A do verso 3, versículo 3, parte A, que nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, nós temos uma orientação no sentido de conhecer Deus, mas também de prosseguir em conhecer, para que nós possamos ter um conhecimento mais profundo das coisas de Deus e não sermos enganados. Porque um povo sem conhecimento, um povo sem sabedoria, facilmente ele é manipulado. Mas um povo que é sábio, um povo que tem conhecimento, dificilmente ele será manipulado por alguém. Portanto, temos o dever de prosseguir em conhecer o nosso Deus, porque isso é bom para nós. Isso nos livra de muitas ciladas da vida. E assim eu quero falar do livro sagrado, da Bíblia. É o único meio que eu tenho de conhecer mais profundamente a Deus, é conhecendo a Bíblia. A Bíblia é a mais linda carta de amor que já foi escrita por alguém um dia. É a carta de um pai amoroso que escreve para os seus filhos aqui na terra, nós que somos a raça humana. Aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles se tornam filhos de Deus, como está escrito no livro lá em São João, no Evangelho segundo São João. E é através da Bíblia que nós conhecemos mais a pessoa de Deus. A Bíblia, ela foi 100% inspirada por Deus. Deus é o autor da Bíblia. Ele usou 40 escritores humanos para que nós pudéssemos ter em nossas mãos, nos dias de hoje, a revelação escrita de Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus eterna, infalível e inerrante. E eu louvo a Deus porque Ele teve essa preocupação, esse cuidado conosco, nos trazer o conhecimento dEle até nós, através da sua santa palavra, nesses dias que estamos vivendo. Portanto, a Bíblia, sendo a palavra gloriosa de Deus, como nós podemos ver, mas tem um detalhe que precisa ser esclarecido. A Bíblia é a palavra de Deus, 100% inspirada por Deus, mas tem esse detalhe. A Bíblia registra duas palavras. Primeiro, ela registra a palavra do homem, e depois ela registra também a palavra do diabo. A palavra do homem pode ser observada, o primeiro registro da palavra do homem é lá em Gênesis, quando Adão começa a falar. Adão fala sobre Eva, Adão conversa com Deus, então ali é o primeiro registro da palavra do homem. E existem inúmeros registros de palavras de homens na Bíblia, de escravos, de pessoas livres, de reis. Nós vemos os irmãos de José, vou citar um exemplo, os irmãos de José tramando contra José. Nós vemos a mulher de Potifar falando, acusando José. Nós vemos os magos no Egito, na questão da interpretação dos sonhos do faraó. Nós vemos os encantadores falando. Ou seja, existem inúmeros registros de palavras de homens, de mulheres e até crianças na Bíblia que não são palavras de Deus, que é registro autorizado por Deus. E nós temos que ter o cuidado de fazer a separação naquilo que é palavra de Deus realmente e naquilo que é registro. E você está espantado que eu disse que tem também a palavra do diabo na Bíblia? Tem sim. Lá no livro de Jó, a palavra do diabo está registrada. Ele conversa pessoalmente com Deus, numa reunião que teve no céu. Lá existem algumas conversas do diabo com Deus, quando ele tratava, quando ele pedia permissão para oprimir a pessoa de Jó. Então, aí existe o registro da palavra do diabo. Lá em São Lucas, capítulo 4, quando da tentação de Jesus, o diabo fala demoradamente ali, naquele lugar. Então, há inúmeros registros de palavras de homem e de palavra do diabo na Bíblia. Não são palavras de Deus, são registros.
E é preciso que haja separação entre águas e águas, como disse o próprio Deus. Então, fica esclarecido esse fato. Eu sei que muitos têm feito diferente. Abre a boca e grita que apenas Deus fala na Bíblia. Isso não está correto. É preciso esclarecer o povo para que o povo não venha cair nessas ciladas desses que estão aí em cima de algumas tribunas, saltando, pulando, inventando coisas e dizendo que só Deus é quem fala na Bíblia. Quando na verdade o homem fala na Bíblia, a mulher fala na Bíblia e o diabo também fala na Bíblia. Mas é registro, não é palavra de Deus, é registro autorizado por Deus. A Bíblia, ela é inerrante, ela é a verdade absoluta. E isso é um fato incontestável. Mas, quando você lê a Bíblia, você encontra algumas mentiras. E aí você vai dizer, eu encontrei mentiras na Bíblia. E eu digo, é verdade, encontrou sim. Mas aquilo ali é um registro das mentiras humanas. Eu vou citar 2 casos de mentiras na Bíblia. De mentiras que estão registradas na Bíblia. Tem as mentiras de Sansão, todo mundo conhece. E tem as mentiras lá no Novo Testamento, em Atos, de Ananias e Safira. Deus autorizou o registro dessas mentiras. Deus não inspirou essas mentiras. Deus inspirou apenas o registro dessas mentiras e deixou um exemplo para nós do que acontece aos mentirosos. Portanto, meu irmão, é muito cuidado na hora de anunciar a palavra de Deus, porque os mentirosos serão punidos adequadamente na hora certa. Fica sabendo disso, viu? Não vai ficar impune os mentirosos, os enganadores. Então Deus mostra o que acontece aos mentirosos, as tragédias que aconteceram a esses mentirosos. Portanto, quando você encontra uma mentira na Bíblia, não é a Bíblia que mente, mas Deus autorizou o registro dela e mostra o resultado do que aconteceu a essas pessoas que agiram dessa forma. Portanto, precisamos ter muito cuidado quando falamos da Bíblia, quando explanamos a Bíblia para alguém. É preciso, irmão, quando nós falamos da Bíblia, quando lemos e quando explicamos para alguém, observar alguns detalhes. Eu vou citar aqui os detalhes que devem ser observados. E deve ser observado e seguido corretamente, para que as pessoas tenham conhecimento de Deus e não sejam enganadas. Quando nós lemos a Bíblia ou explicamos a Bíblia, temos que saber quem está falando, temos que explicar quem está falando. Se é Deus que está falando, se é o homem que está falando, ou se é o diabo que está falando, para as pessoas não serem enganadas, para as pessoas serem edificadas e não enganadas. Louvado seja Deus. Portanto, já sabemos disso. Quando lemos a Bíblia, nós temos que saber assim, para quem está falando. Quem está falando e para quem está falando. Se é para uma pessoa, se é para uma cidade, para uma nação, ou se é de forma universal para todos. É preciso explicar isso também, para não enganar as pessoas, para não pegar o que era de fulano e dar a Beltrano. Tem muitas vezes que estão fazendo isso por aí. É preciso cuidado. Quando lemos a Bíblia, temos que saber quem fala, você já sabe quem está falando, se é Deus, se é o homem, se é o diabo, ou para quem está falando. E temos que saber também, importantíssimo saber, explicar em que tempo está falando. Se é no presente, se é no passado, se é no presente ou se é no futuro. Passado, presente e futuro tem que ser explicado para as pessoas não serem enganadas. Porque muitas vezes se pega a bênção de fulano lá no passado e dá alguém aqui no presente. Quando cada um tem o seu lugar na vida. O que era de fulano, o que é meu. Então é preciso explicar se é no passado, no presente ou no futuro, para as pessoas não serem enganadas. Temos que ver também, muito importante, em que sentido está falando. Se é no sentido figurado ou se é no sentido literal. Temos que separar as coisas. Ou se é literal ou se é figurado. Por exemplo, muitas vezes na Bíblia, as pessoas boas são comparadas às ovelhas. Mas ovelhas, irmão, são mansas, são simples, são dóceis, não faz mal. E pessoas boas são comparadas às ovelhas por causa da sua mansidão. Mas, por causa do seu caráter, da sua bondade. Mas nenhuma pessoa, literalmente, pode ser uma ovelha. Por favor, né? Ninguém pode ser uma ovelha literalmente.
Da mesma forma que pessoas ruins são comparadas a lobos. João Batista, por exemplo, chamava alguns de cobras, de víboras, de serpentes. Mas nenhuma pessoa, por mais ruim que seja, jamais poderá ser um lobo, literalmente, ou uma cobra, literalmente, né? É apenas a linguagem figurada e isso precisa ser devidamente explicado. Outro detalhe que não pode faltar. As pessoas estão seguindo por aí coisas à toa. Estão seguindo de qualquer jeito, muitas vezes. Acha que eu nunca passei por isso? Já. Só aquilo que é mandamento universal de Deus deve ser seguido à risca. Aquilo que Deus deixou como mandamento universal, eu tenho o dever sagrado como cristão de seguir. Mesmo que eu questione, eu tenho o direito de investigar a Bíblia, de questionar, mas no final das contas, eu vou seguir inquestionavelmente porque é mandamento universal de Deus. Eu vou citar dois apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. São mandamentos universais. E eu, como cristão, tenho que seguir. Agora, aquilo que é exortação humana, eu não tenho compromisso. Se é uma exortação, um conselho humano, eu posso tirar até lições dele, mas não tenho nenhuma obrigação de seguir. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele é um homem que ficou solteiro. E ele disse certa vez que era bom que o homem ficasse como ele. Paulo escolheu ficar solteiro e Deus respeitou essa escolha de Paulo. Foi uma escolha pessoal. Da mesma forma que se Paulo resolvesse casar, Deus respeitaria a escolha dele. Deu certo para Paulo, mas pode não dar para mim. Então, meu irmão, é isso aí. Aquilo que é mandamento universal, eu sigo. Aquilo que é conselho humano, eu não tenho obrigação de seguir. Eu vou tirar lições para a minha vida. E assim, meu irmão, nós podemos observar o quê? Que a Bíblia é tudo isso. Esses cuidados que nós temos que ter com a Bíblia. Porque imagina que agora no ano 2020, imagina, tem pessoas ainda pregando, gritando, que apenas Deus fala na Bíblia. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Aqueles que andam dizendo por aí, que a Bíblia é somente a palavra de Deus, somente Deus fala na Bíblia. Isto é uma grande mentira. E a mentira não procede de Deus. O pai da mentira é o diabo. E aquele que anda com mentiras, ele se torna filho do diabo e não tem como evitar isso. Portanto, está na hora de pregar apenas a verdade, de ensinar as pessoas a verdade para não serem enganadas, para não serem levadas de um lado para outro, pelo engano, porque o Espírito Santo de Deus, ele não é espírito do engano, ele é espírito da verdade, da certeza, ele não tem dúvida, ele não deixa dúvida em ninguém. Então é preciso explicar para as pessoas o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas resiste a palavra do homem, palavra do diabo também. Precisamos explicar isso para a humanidade, para que o povo tenha conhecimento, para que o povo se liberte da escravidão, do engano, para que o povo saiba reagir e se defender dos mentirosos, dos enganadores que estão aí em toda parte. É preciso o conhecimento de Deus para combater os mercenários que estão aí. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, meu amado irmão, quero te dizer uma coisa neste momento. Nesse ano de 2020, pode observar uma coisa. Deus está arrancando muitas máscaras aqui no Brasil. Ai, eu estou amando 2020. Deus está arrancando as máscaras, desmascarando os lobos, os enganadores, os mentirosos. Deus é fiel na sua palavra e ele vai continuar arrancando máscara. Se você anda pregando por aí que só Deus fala na Bíblia, está na hora de você se arrepender, de você pedir perdão a quem você enganou, porque ainda há tempo para você ser salvo. O mentiroso não tem espaço no reino dos céus. A Bíblia diz lá em Apocalipse que a primeira classe de pessoas que ficam fora do reino dos céus são os mentirosos. Os mentirosos ficam fora do reino dos céus. Então nós temos que anunciar a verdade, mostrar a verdade, para que a humanidade tenha conhecimento de Deus, viva para Deus e com Deus, e não seja enganada e arrastada para o inferno. É fácil por aí, sair por aí dizendo que é profeta. É fácil. Agora eu pergunto, por que é tão difícil falar a verdade? Se você é profeta, por que você omite essas verdades do povo? Por que você não fala a verdade para o povo? Afinal de contas, que tipo de profeta é você?
É o profeta da verdade ou o profeta da mentira? Ou você está apenas pregando para se autopromover? Tenha cuidado, meu irmão, porque Deus vai tratar com você e não vai ser fácil para você. Tenha cuidado, meu irmão. Para com isso. A Bíblia, ela veio para nos enriquecer, para nos mostrar a pessoa de Deus, para nos mostrar um caminho a seguir. E é esse caminho que nós temos a ajudar os outros aí em frente. Quero finalizar dizendo nesta tarde o seguinte: todo homem deve ler a Bíblia para ser sábio, deve crer na Bíblia para ser salvo e deve praticar a Bíblia para ser santo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, que nós possamos juntos, nessa caminhada, falar do amor de Deus, falar desta verdade e não temer, porque muitas vezes eu sei que tem pessoas que omitem a verdade por medo de perder posições. Eu não tenho esse problema. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém.